A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Firmino e este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do primeiro livro de Samuel, do capítulo 26 ao capítulo 31, que é o capítulo 31 é o último capítulo do livro de Samuel. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Davi poupa outra vez a vida de Saul. E vieram os ifeus de Saul a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Jezimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens, escolhidos de Israel, para procurar Davi no deserto de Zif. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está defronte de Jezimon, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto, e viu que Saul vinha seguindo-o no deserto, pois Davi enviou espias, e soube que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do exército. Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Ameleque o Eteu e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estende a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. E o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. E ninguém houve que ouvisse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos eles estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um sono profundo. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner. Então Abner respondeu e disse: Quem és tu, que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem a quem há em Israel como tu? Porque pois não guardaste o rei, teu senhor? Porque um povo veio para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardaste o vosso senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha na sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? Disse Davi: É minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor tanto ao seu servo? Que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Seu senhor se incita contra mim, receba ele a oferta de manjares. Se, porém, são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm expulsado hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje precioso a minha vida aos meus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, vem cá um dos moços e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão. Porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Eis que assim como foi na tua vida, hoje também de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do meu Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Capítulo 27. Davi entre os filisteus. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei
da sua mão. Então Davi se levantou e passou com 600 homens que com eles estavam a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Aionã, a Jezreelita, Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. E disse Davi a Aques: se eu tenho achado graças aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziglag, por isso Ziglag pertence ao rei de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subia Davi com seus homens e atacava os Jesuritas, os Jersitas e os Amalequitas, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estende na direção de Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida nem ao homem nem à mulher, e tomava ovelhas, vacas, jumentos, camelos e vestes, e voltava para Aques. E dizendo Aques: o que atacastes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jeramelos, e sobre o sul dos Quenios. E Davi não deixava com vida nem homem nem mulher, para trazê-los a Gate, dizendo: para que porventura não nos denunciem, dizendo: assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aques confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, por isso me será por servo para sempre. Capítulo 28. Saul consulta a médium em Endor. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos a peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens? Então disse Davi a Aques: assim saberás o que fazer a teu servo. E disse Aques a Davi: por isso terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel tinha chorado e sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, e ajuntaram-se os filisteus e acamparam-se em Sunem. E ajuntou-se Saul e todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito ao seu coração. E consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Dor uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele com 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tens destruído na terra dos adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas laço a minha vida para me fazer morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que és que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem à terra. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem, um ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: e por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso eu te chamei a ti, para que me faças saber o que há de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca. Te disse: o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e te tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava perturbado, disse-lhes: eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva. Porei um bocado de pão diante de ti, come para que tenhas força para te pôres a caminho. Porém ele o recusou, e disse: não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram. Então deu ouvidos à sua voz, levantou-se do chão e se assentou sobre a sua cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou em matá-lo, e tomou farinha, amassou, e cozeu bolo sem fermento, e trouxe adiante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Capítulo 29. Os filisteus
confiam de Davi. E ajuntaram os filisteus e todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam os seus filisteus junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E disse Aques aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar este homem, para que torne ao lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Pois com que poderia este agradar ao seu senhor? Porventura não seria com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi, de que os outros cantam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares? Então Aques chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porém nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta pois agora e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: porque o que fiz? O que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá a peleja contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu porém Aques e disse a Davi: bem eu sei que na verdade aos meus olhos és bom como anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco a batalha. Agora pois amanhã de madrugada levanta-te com os teus servos e teu senhor que tem vindo contigo. E levantando-vos pela manhã de madrugada, havendo luz, parte. Então Davi de madrugada se levantou, ele e seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Capítulo 30. Davi guerreia contra os amalequitas. Sucedeu pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tiveram invadido ao sul de Ziglag, tinham atacado Ziglag e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e ninguém porém mataram, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu pois Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegando ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E Davi os perseguiu, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram, por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o riacho de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, o qual trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Então voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço: egípcio, sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o lado de Judá e o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziglag. Disse-lhe Davi: poderias descer guiar-me a esta tropa? Disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e eu te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também o despojo de tudo quanto lhes tinha tomado. A tudo Davi tornou a trazer. Então tomou Davi todas as ovelhas, as vacas, e levaram-nas diante do outro gado. E diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Então, chegando-se Davi com o povo, os saudou em paz. A lei de divisão do despojo. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que
leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem nos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, qual também seja a parte dos que ficaram com as bagagens, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziglag, enviou do despojo dos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel e aos de Remote do sul, e aos de Jatir, e aos de Aroer, aos de Sifmote, e aos de Estimua, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Jeramealitas, e nas cidades dos Queneus, e aos de Horma, e aos de Corazã, e aos de Atasse, e aos de Hebron, e a todos os lugares que andara Davi, ele e os seus homens. Capítulo 31. A morte de Saul e de seus filhos. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de arma: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me atravessem e escarnecem de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou contra ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul, seus 3 filhos, seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente aquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça e despojaram das suas armas, e enviaram pelas terras dos filisteus em redor, anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo, e puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o fixaram no muro de Bet-sean. Ouvindo então os moradores de Jabes de Gileade o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valorosos se levantaram e caminharam toda a noite. Então tiraram o corpo de Saul e o corpo de seus filhos do muro de Bet-sean, e vindo a Jabes o queimaram. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.